Olá, hoje nós vamos falar sobre os processos de vertente e os sítios arqueológicos, quais são as implicações para que esses processos de vertente têm, né, em termos de preservação, deposição de sítios arqueológicos e também perturbação pós-deposicional, né? Eu vou agora usar alguns estudos de caso para facilitar esse entendimento por parte de vocês, para não ficar uma coisa muito etérea, né? Ou só teórica. Mas, obviamente, que os estudos de caso vão estar sempre se remetendo a processos que a gente viu, né? Ou outros processos que eu vou falando na medida que eu for apresentando os casos. Então, eu vou primeiro retomar aquela figura que eu mostrei na aula anterior, que mostra as diferentes compartimentos da vertente, né, para a gente entender o sítio arqueológico dentro dentro desse arcabouço, tá? Aqui está o esquema, né? E o primeiro sítio arqueológico que eu vou mostrar para vocês, o primeiro caso que eu vou apresentar, é um sítio que chama Bastos. É um sítio paleoíndio, né? Ele tem uma idade, até o momento, uma idade máxima calibrada de 12.600 anos. E, e ele fica localizado no baixo, num terraço fluvial. Entre o sopé da encosta e um terraço fluvial. Ou seja, nesse esquema aqui, ele estaria localizado entre 6 e 7, nos compartimentos 6 e 7. Ele fica na margem de um córrego bem pequenininho, que você não seria um rio mesmo, seria um córrego. Você consegue atravessar ele pulando, basicamente. Ele tem em alguns pontos menos de 1 metro de largura. E o sítio arqueológico então foi encontrado por afloramento de material em superfície, mas também por conta de erosão por trilhas de vaca. É um local onde as vacas passavam direto, começou a erodir e começou a aparecer material arqueológico. Essa é uma visão panorâmica do sítio. Ele está nesse vale bem encaixado e a foto foi tirada do outro lado do vale, né? Então dá para ver direitinho. O sítio fica lá embaixo, no sopé da vertente, onde vocês estão vendo essas trilhas de vaca, né? Erodindo o solo, onde não tem grama, né? Onde vocês enxergam a terra vermelha aparecendo. Notem que lá nessa parte baixa, perto do córrego, existe um tipo de uma escavação, uma área côncava no sopé da vertente, que é um antigo meandro do rio, do córrego. O córrego já passou por ali e comeu uma parte do barranco, né? Então ficou aquela feição ali de erosão, que eu vou mostrar aqui com uma flecha, uma setinha. Então essa seta vermelha mostra o corte no sopé da vertente feito pelo meandro do rio. Então o rio saiu, mudou um pouco o curso, né, que era diferente do curso atual, e ele era um pouco mais alto em relação ao riozinho, ao córrego atual. Isso a gente vai ver em aulas mais para frente a respeito dessa dinâmica fluvial, mas já adiantando aqui, né, que o rio, quando ele sai do curso, ele muda de curso, né, ele forma curvas, né, que a gente chama de meandros, e esses meandros vão se modificando ao longo do tempo, né, o rio está sempre mudando de curso. E aí fica essa cicatriz no terreno, né, isso seria então uma feição que mostra um meandramento do rio. Então
Isso seria um meandro abandonado desse córrego, no caso. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que na foto dá para perceber um leque coluvionar. O que que é o que que é um leque coluvionar? Vocês podem perceber que existe uma ravina que vem lá do topo, que é onde tem ali aquela linha de árvores. Então, aquelas árvores, elas nasceram dentro de uma ravina, assim, dentro de uma feição de erosão linear. Então, as árvores marcam exatamente a ravina. Ela vem descendo e aí ela traz sedimentos do topo da escarpa e joga esses sedimentos vertente abaixo. E esses sedimentos saem na forma de leque. Eles se espalham. E o leque está marcado aí com esses pontinhos azuis. Então notem que o sítio está localizado no sopé do leque coluvionar, tá? E agora vocês percebem que na verdade ele não foi só erodido pelas trilhas de vaca, na verdade ele foi erodido também pelo meandro abandonado, pelo rio. As trilhas de vaca só deixaram mais visível, mas o sítio já tinha sido erodido quando o córrego passou e deixou parte dele descoberto. Então, o sítio pode ser visto aqui nesses pontos verdes, tá? Essa é a área que aflora do sítio. A gente não sabe o quanto que ele ainda adentra, né, vertente acima, por exemplo, ou o quanto dele ainda está soterrado pelo material que desceu. Mas essa é a situação atual dele. Então, esse aqui é um mapa topográfico de detalhe da área do sítio, que seria aquela área marcada com as bolinhas verdes, né, no slide anterior. Então, ele está próximo ao córrego, que é um córrego bem pequenininho, como eu falei. Vocês percebem pelas curvas de nível aquela área côncava, que parece um anfiteatro, né, que está ali a oeste do córrego, né? À esquerda do córrego, e as unidades de escavação. As nossas primeiras intervenções foram feitas ali naquela unidade de escavação que parece um T, que está em cinza. E então a gente observou que era um local onde aparecia bastante material, a gente começou a escavar ali. Então aqui um aspecto dessa área de escavação inicial, na verdade nós aproveitamos uma trilha de vaca, retificamos ela e depois fizemos umas quadras perpendiculares e que deu aquela forma de T. Dá para perceber aí na foto que tem umas linhas de clastos, né? Umas linhas de clastos angulosos que são basicamente fragmentos de basalto com um pouco de arenito e material arqueológico. E então deu para ver na escavação que tinha essas linhas que provavelmente, na nossa interpretação inicial, que depois se mostrou correta, né, eram antigas superfícies que foram sendo soterradas por eventos posteriores de descida de solo. Então, lembrando daqueles slides anteriores, o ravinamento, né, traz material lá de cima, do topo da escarpa. Esse material desce e é espalhado, né? Então, esse processo faz com que o sítio seja paulatinamente soterrado. E isso por um lado é muito bom, né? Porque a gente tem uma boa preservação do sítio. Por outro lado, a gente ficou preocupado com um outro fator. Será que, apesar de ser um sítio arqueológico, obviamente, porque aparece material arqueológico, se vocês lembram da definição da primeira aula, né? Sítio arqueológico é um local onde aparece material arqueológico, é só isso. Mas será que esse sítio arqueológico estava contendo informações de cunho cultural?
no sentido de que algum tipo de atividade humana aconteceu ali, na beira daquele riacho, ou esse material desceu a escarpa por gravidade e foi parar lá embaixo. A gente ficou preocupado porque, na verdade, tem material arqueológico lá em cima e aparece material arqueológico ao longo da vertente, né? De maneira mais esparsa, mas aparece. E por fim aparece o material arqueológico no sítio, né? Então, uma das perguntas que eu já me coloquei foi: isso é um sítio arqueológico com significado comportamental ou é só uma acumulação de materiais arqueológicos que desceu a vertente? Aqui uma outra imagem da escavação, na medida que ela procedeu, aí ficou bem claro que existiam esses níveis, né, de blocos de basalto com material arqueológico. Dá para perceber nitidamente que é uma antiga superfície, né? Mas, novamente, os blocos de basalto são totalmente naturais. Esse basalto ele aflora lá no topo, ele é desagregado por intemperismo e ele rola em costa abaixo. E o material arqueológico está junto com ele, né? Então, poderia ser uma superfície onde as pessoas pararam na beira do córrego, moraram lá por um tempo, lascaram, etc. Ou essas peças vieram rolando, né? Então, nessa foto a gente vê um detalhe dessa superfície de blocos de basalto com material arqueológico. Aí na foto, não sei se vai dar para ver, mas tem um monte de palitinhos. Cada palitinho desse mostra uma peça arqueológica. O que vocês vão ter que acreditar em mim é que tem muito material arqueológico concentrado. Então isso já deu para a gente uma dica de que dificilmente esse material teria rolado lá de cima, porque existem artigos publicados. Tem um artigo de um pesquisador que chama John Rick, que ele escavou um sítio no Peru, que era um abrigo, e para baixo do abrigo tinha uma vertente bem íngreme, cheia de material arqueológico, e ele fez uma série de experimentos jogando material arqueológico lá de cima, né, de vários tamanhos. Não jogando material arqueológico, mas sim jogando pedras, né, lascas que ele tinha produzido, coisas experimentais, né, lá de cima, e vendo como elas se comportavam, né? E nesse experimento do John Rick ficou claro que as peças que chegavam mais longe, que rolavam mais e viajavam mais, eram as maiores, né? E as peças menores acabavam sempre ficando mais perto do sítio. Uma questão de inércia mesmo, né? Massa, velocidade, né? A inércia é maior e a peça vai mais longe, né? Então, se esse material arqueológico tivesse rolado lá de cima, a gente teria um viés para tamanho, ou seja, a gente teria que ter peças grandes, em sua maior parte. E outra coisa que acontece é que se o material sai de um sítio arqueológico com significado comportamental, ou seja, uma área de habitação, uma área de atividade, alguma coisa assim, você tem uma densidade de material muito grande no local de origem, né? Porque as pessoas estão lascando lá. Então você tem uma densidade enorme, centenas de lascas por metro quadrado, né? Na medida que essas lascas vão sendo transportadas vertente abaixo, elas não vão mais ficar próximas umas das outras, elas vão se espalhando. Então, uma outra dica que a gente teria, uma outra expectativa que a gente teria, seria uma baixa densidade de material arqueológico, né? Porque não teria motivo nenhum para ele se concentrar. Como vocês viram, o que tem acima do sítio arqueológico é um leque. E um leque, como o nome já diz, ele se espalha, né? Então o material teria que ser muito esparso. E ao contrário, a gente estava achando uma grande concentração de material arqueológico e muito material arqueológico com dimensões reduzidas. Então essas duas observações já fizeram a gente pensar que realmente é um sítio arqueológico
com significado comportamental, quer dizer que as pessoas estavam ali naquele local lascando. Aqui voltando para o mapa topográfico, para vocês se localizarem, em anos posteriores nós escavamos essa quadra que está aqui em verde, né, e aprofundamos bastante a escavação, essa quadra de 1 por 1. E para nossa surpresa, o que parecia ser um sítio relativamente superficial se mostrou extremamente profundo. A gente chegou a 2,40 metros de profundidade até chegar em cascalheiras lá na base. O que essas cascalheiras querem dizer? Querem dizer basicamente que a gente chegou no nível do antigo canal do córrego, onde se tiver material arqueológico, é material arqueológico que foi trazido pela água, né? Mas notem bem que às vezes a cascalheira pode ser também se transformar numa praia. Você pode ter cascalho no fundo do córrego, mas você também tem cascalho na praia. Então, às vezes, é possível que que você tenha lascamento no meio do cascalho, porque o cascalho já estava subaéreo, ou seja, não tinha água mais passando por cima dele. Então essa é uma outra coisa que a gente teve que prestar atenção. Em alguns pontos, a gente achou uma quantidade de material arqueológico, incluindo lascas bem pequenininhas, no meio dos matacões desse cascalho, né? Que sugere que houve lascamento in situ, ou seja, que os caras estavam lascando numa praia do córrego. Então, para nossa surpresa, o sítio era extremamente profundo, composto de níveis discretos de material arqueológico, ou seja, o material arqueológico não estava todo bagunçado, como se tivesse descido a encosta de maneira abrupta, né? Esses níveis sugeriam superfícies de ocupação. Então aqui a gente tem um perfil esquemático do sítio, mostrando aquela quadra bem profunda que chama 103, 103, a cascalheira lá no fundo, as idades obtidas, a mais antiga chega a 12.600 anos. Depois vocês vão notar que abaixo da idade de 12.600, aí fica 11.100. Então, só para vocês saberem, tá tudo em notação de quiloano, né, que são milênios, né, Ka. Então, 12.6 Ka quer dizer 12.600 anos, tá? Então, a gente tem lá 12.6, depois fica para 11.1, 10.9, 10.4, ou seja, é como se as idades fossem ficando mais recentes à medida, depois de um certo ponto. E a gente vai falar sobre isso, sobre esses problemas, que é provavelmente um problema de contaminação de carvão, nas aulas mais para frente, quando a gente for falar de métodos de datação. Mas eu considero como aceitável a idade de 12.6, porque as idades vão ficando cada vez mais antigas, né, até chegar em 12.6, e depois elas vão ficando mais recentes. Então, depois, uma outra unidade de escavação, que é aquela T110, que é uma trincheira, a gente datou os carvões lá em cima, que deram essa idade entre 4.000, né, 3.9 quiloano, 4.3 e 8.9, o que sugere um evento erosivo, tá? Mas, de toda maneira, a impressão que a gente tem é que esse sítio foi ocupado durante vários milênios, ou seja, as pessoas por algum motivo voltaram consistentemente no mesmo local, o que é interessante porque é um vale muito encaixado, um córregozinho bem michuruca, né? E por algum motivo as pessoas estavam se assentando exatamente nesse mesmo local. E a gente já prospectou bastante em volta e
não existe evidência de ter muito mais material arqueológico nas imediações, ou seja, dá a impressão de que o local foi realmente escolhido e se manteve na memória dessa população, é, de maneira que eles voltavam frequentemente no mesmo local, né? O que a gente tem de análise de material lítico até o momento sugere que existe uma certa homogeneidade em termos de lítico, né? A gente não vê grandes variações na indústria lítica do sítio, o que novamente reforça a ideia de que o mesmo grupo cultural estava voltando lá, né? Entre 4.000 e 12.000 anos, ou seja, é possível que exista uma continuidade de uns bons 8.000 anos aí no local. O segundo estudo de caso é um sítio chamado Lagoa do Camargo, e ele foi detectado pela nossa equipe em 2012, mais ou menos, no município de Rio Claro. E esse sítio ele foi detectado graças a um programa sistemático de tradagens de subsuperfície a cada 30 metros. Ou seja, diferentemente do sítio Bastos, esse sítio não tinha nenhum material aflorando em superfície. Nós encontramos uma lasca a 1,80 m de profundidade na tradagem, e depois fizemos outras tradagens em volta, abrimos quadras de 1 por 1 e detectamos o sítio. É um sítio super ralo, pouquíssimo material arqueológico, lasquinhas pequenas, mas tinha carvão associado e deu uma idade paleoíndia também, né? Deu uma idade de 10.000 alguma coisa calibrado, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, esse sítio foi encontrado nas proximidades de uma lagoa natural, uma lagoa enorme, e eu vou mostrar aqui. Aqui temos uma imagem do Google Earth da Lagoa do Camargo, né? Vocês podem perceber que é uma depressão circular muito grande. Ela tem 450 metros de diâmetro e a população local, quer dizer, agora ela está bem assoreada, porque vocês podem notar que não tem nenhuma preservação de mata em volta da lagoa. O pessoal planta cana até a margem, né? Então vocês podem imaginar quão assoreada está essa lagoa hoje. Então ela deveria ser talvez maior e mais profunda do que a gente vê atualmente. E o pessoal mais antigo fala que tinha bastante peixe, que eles pescavam bastante na lagoa. Agora tem alguns peixinhos ainda. Ela não tem ligação com nenhum rio. Vocês podem perguntar, mas como é que os peixes foram para lá? Naturalmente, né? Existiria peixes nessa lagoa? A resposta é provavelmente sim, porque os ovos de peixes, eles muitas vezes vêm grudados nas patas ou nas penas de aves, como garça, por exemplo. Então é possível que esses pássaros eles entrem num rio e tragam ovos de peixe e depositem numa lagoa. Então é possível que uma lagoa sem nenhuma comunicação com o rio tenha peixe, tá? Naturalmente. Então isso quer dizer que essa lagoa provavelmente era uma ótima fonte de alimento e um ótimo lugar para caçar na pré-história. Tem um retângulo de reflorestamento ali na parte superior da foto, né? E foi nessa área que nós fizemos as tradagens. Aqui é um mapa topográfico da área, né, da lagoa. Nós fizemos as tradagens então na porção norte e para nossa surpresa encontramos esse material inicialmente a 1,80 m de profundidade, né, como eu tinha falado. Fizemos outras tradagens, abrimos quadras de 1 por 1 e no fim das contas o sítio foi encontrado na porção bastante alta do terreno, e isso foi uma coisa totalmente inesperada,
porque a gente imaginou que ia ter pouca espessura de solo, né? De acordo com aquele diagrama do início, esse sítio estaria implantado basicamente no segmento de vertente 2, onde é esperado que você só tenha erosão. No entanto, nós encontramos material arqueológico até 2,10 metros de profundidade, né? Então essa é uma coisa bem impressionante. Aqui é um perfil topográfico e a seta azul mostra a localização do sítio. E aqui uma visão da quadra, de uma das quadras que nós abrimos. Essa quadra foi denominada B240, então foi escavada até 2,40 metros mais ou menos, né? Nós paramos de escavar porque já estava ficando perigoso, na verdade, né? Aqui é um perfil do sítio, mostrando nos retângulos embaixo ali da figura, mostrando os 2 níveis arqueológicos que nós detectamos. O solo é extremamente arenoso, porque ele é derivado, do arenito botucatu. Então ele é um solo super arenoso, e aqui nesse slide dá para observar o posicionamento das peças, né, que foi feito com equipamento de topografia, né? Nós escavamos, na medida que nós íamos encontrando as peças, nós íamos plotando as peças com uma estação total, né? Então nós tínhamos as coordenadas x, y, z, as coordenadas cartesianas de cada peça. E aqui são todas as peças encontradas nessa área de 1 por 1, rebatidas no perfil oeste. E dá para perceber, tanto nessa figura quanto na próxima, que seria o perfil norte, dá para perceber que as peças estão bem horizontais, né? E dá para perceber também que existem 2 níveis arqueológicos. Tem uma série de peças no nível superior, elas têm uma diferença vertical entre elas de apenas 5 centímetros, né? Então, tem 5 centímetros de diferença entre a profundidade das peças desse nível superior. Aí tem um hiato de 25 centímetros, onde não apareceu peça nenhuma, e depois apareceram 3 peças nesse nível inferior. No desenho só tem 2, porque a terceira peça apareceu na peneira. Então ficou claríssimo que esse material arqueológico, apesar de estar imerso num colúvio arenoso, e claro que existe bioturbação, especialmente porque a gente viu in situ, né, in situ as formigas saúvas em grande quantidade, né? Foi possível inclusive observar pequenas lascas sendo carregadas para cima, depositadas no monte de terra de um salveiro, né? Apesar de a gente saber que existe bioturbação, surpreendentemente foi possível perceber que existiam níveis de ocupação bem caracterizados e muito profundos. Então, notem como isso é contraintuitivo, né? Vocês lembram que eu comentei no início, nas primeiras aulas, que eu prefiro que haja uma certa atitude cética, que a gente não deve chegar num sítio arqueológico partindo do princípio de que as coisas estão lá bonitinhas. A gente tem que partir do princípio que as coisas não estão no lugar, né? E aí angariar informações, angariar dados, né, que podem eventualmente levar você a mudar de ideia. E foi exatamente o que aconteceu nesse sítio, né? Eu não achava que seria possível encontrar níveis discretos, muito claros, e no entanto a gente encontrou.
não só o posicionamento das peças, como vocês podem ver, né, vendo nessa figura, né, essa horizontalidade das peças, a pouca variação vertical delas, etc. Mas, novamente, nós encontramos lascas que remontam. Ou seja, isso é matador. Quando você encontra lascas que remontam né, e nota que a distância delas é pequena, seja vertical, seja horizontal, você tem um dado muito importante para que está te falando que houve pouca perturbação no posicionamento espacial das peças. Uma outra linha de evidência importante nesse reconhecimento de que existiam camadas, pisos, né? Pisos de ocupação preservados e soterrados, é a própria presença de carvão. Então, aqui nesse gráfico está o carvão plotado em níveis de 10 centímetros, o peso do carvão, né? O peso do carvão em nível de 10 centímetros. E aí, vocês notam que tem um pico lá embaixo, um pico de carvão onde estava o material arqueológico, né, por volta de 190 centímetros, 210 centímetros, que coincide com o material arqueológico. Mas tem outro pico de carvão por volta de 50 a 60 centímetros, que provavelmente não é arqueológico, que é simplesmente um fogo natural que pegou na região, porque ali era cerrado, é uma região de cerrado. Então, queimadas naturais seriam comuns, sem interferência humana necessariamente. Então a gente não encontrou material arqueológico nesse nível de 50 a 60 centímetros, mas aparece um pico de carvão, o que sugere novamente superfícies soterradas, tá? O interessante desse estudo de caso da Lagoa do Camargo é que nossos dados foram tão contraintuitivos, não só para nós arqueólogos, mas para os próprios pedólogos e geomorfólogos, tá? Porque eles também não imaginavam que naquela altura, naquela posição da vertente, né, local tão alto, fosse ocorrer uma taxa de acumulação de solo tão grande. Então, assim, tem algumas possibilidades. Pode ser que a vertente suave que a gente vê hoje, pode ser que ela tivesse algum tipo de ravinamento, alguma topografia um pouco mais acidentada, né, e que numa dessas porções baixas tenha havido a ocupação humana e que depois isso foi entulhado de solo. E ainda por cima, depois que você tem a agricultura, né, mecanizada, qualquer feição mais suave de topografia teria sido obliterada. E hoje a gente vê aquela coisa basicamente como se fosse um plano inclinado, né? Tudo muito suave, tá? Então, uma possibilidade, né? Uma pequena bacia, tá? Ocupação humana aqui, acumulação de solo, até, sei lá, completar isso, né, e deixar tudo no mesmo nível, ou mesmo que houvesse ainda uma pequena depressão, isso poderia ter sido obliterado por maquinário, é uma possibilidade. De qualquer maneira, alguns pedólogos que foram lá com a gente tinham uma ideia de que esse solo arenoso ele é derivado da alteração de uma formação geológica que se chama formação Rio Claro, né, que é sedimentar, mas ela é de idade terciária, né, ela tem mais de 2,6 milhões de anos. Tá? Então a ideia é de que os carvões que são encontrados no solo, mesmo em níveis profundos, eles têm a ver com bioturbação. Os dados arqueológicos mostraram de maneira inequívoca que esse não é o caso. Ou seja, nós temos dados que os pedólogos e geomorfólogos não têm. Quais são esses dados? Camada de material arqueológico. Se você tem uma camada de material arqueológico soterrada e mais com peças que remontam, não existe outro meio de explicar essa camada que não seja por soterramento, ou seja, por
coluvionamento, né, por movimentos de solo que foram cobrindo aquela camada arqueológica. Você não consegue explicar aquilo por bioturbação. As peças estavam lá em cima e por bioturbação elas foram descendo. Não, elas jamais iriam descer e chegar no mesmo nível, né, e muito menos você encontrar duas lascas que remontam. Então, notem que interessante que chega um ponto em que a arqueologia pode começar a fornecer informações para as outras disciplinas das ciências da Terra. Ela começa a ser uma fornecedora de dados, ela não é só uma emprestadora de dados. Ela não só empresta sem dar nada de volta. A arqueologia pode começar a dar informações para geologia, para geomorfologia e para pedologia e geologia do quaternário, tá? Então essa é uma coisa muito bacana, né? Quando a gente tem esse conhecimento suficiente para transgredir essas fronteiras disciplinares, conseguir conversar com colegas de outras áreas, convidar eles para fazerem parte da equipe, né? Você começa a realmente contribuir para outra área de conhecimento, mesmo sendo arqueólogo. Isso é bem legal. Agora vamos passar para o terceiro estudo de caso. Então a gente sai de São Paulo, vamos para Lagoa Santa, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, né? E lá eu trabalhei durante mais de 10 anos dentro do projeto coordenado pelo professor Walter Neves, que chamava Origens e Microevolução do Homem na América, e eu era encarregado da parte de geoarqueologia do projeto. Mas eu trabalhava em extrema cooperação com um colega que é o Luiz Beethoven Piló, que é um geomorfólogo e pedólogo que trabalha com karst, cara extremamente competente e grande amigo, e a gente, né, trocava muito informações, né? Então foi uma época de trabalho interdisciplinar muito proveitosa, muito bacana. E esse sítio Sumidouro, ele está nas margens de uma lagoa, né, de uma lagoa de uma feição de abatimento kárstico, e eu vou passar aqui as imagens e a gente vai vendo como é que foi o trabalho, como é que ele foi se desenrolando e os resultados que a gente obteve. Então o sítio Sumidouro, ele está na beira da lagoa de mesmo nome. Essa lagoa é um póger. Depois a gente vai ver essas definições de relevo kárstico em algumas aulas mais para frente, mas é uma feição de abatimento, ou seja, eram várias cavernas que ruíram, né, que entraram em colapso e formaram essa lagoa bem grande, né, uma lagoa enorme. Essa foto foi tirada em época de chuva e a lagoa estava bem cheia, mas normalmente ela é quase totalmente seca. Mas há indícios de que a pluviosidade na região fosse maior na transição do Pleistoceno para o Holoceno, ou seja, por volta de 12 mil anos atrás, que é quando os paleoíndios moravam na região, tá? Então a gente pode imaginar essa lagoa com bastante água na época, né? E aí o sítio arqueológico, ele está localizado numa vertente muito longa, né? Tem uns 300 metros de comprimento, né? Muito longa e suave. E a topografia atual, ela é bem plana, né? Então, assim, é um plano inclinado mesmo, sugerindo... e a gente achou que, né, essa topografia suave fosse um indício de uma certa monotonia, vamos dizer assim, na estratigrafia. Coisa que não aconteceu, como eu vou mostrar. Mas esse sítio ele também foi detectado por meio de tradagens profundas, apesar de que por coincidência tinha um sítio Tupi-Guarani na superfície, né? Mas o material arqueológico estava muito mais profundo, não aflorava em superfície, então só foi detectado por conta da nossa insistência em tentar achar sítios paleoíndios a céu aberto, porque como vocês talvez saibam, a região de Lagoa Santa é muito famosa pelos sítios em caverna,
mas não se tinha notícia de sítios paleoíndios a céu aberto. Então, no fim das contas, esse foi o primeiro sítio paleoíndio a céu aberto detectado na região de Lagoa Santa. Esse é um mapa topográfico do sítio. Os nomes das sondagens estão um pouco pequenos, mas basicamente a parte superior do mapa é a parte mais baixa, né, onde estava um material, onde o lago, né, onde o lago se encontra, e a parte inferior do mapa é a parte mais alta da vertente, tá? Então essas quadras todas foram escavadas mais ou menos a uma distância de 15 metros uma das outras. Em alguns casos, algumas unidades de escavação foram colocadas em modo intermediário, então a 7,5 metros de distância uma da outra. Então, as nossas expectativas, como sempre, como falei nos outros casos, eram as piores possíveis, tá? Então, a ideia era, o sítio, tudo bem, tem material arqueológico em subsuperfície, foi detectado na tradagem, mas eu, de maneira alguma, parti do princípio de que a gente ia encontrar superfícies preservadas, né? Níveis arqueológicos preservados, porque é uma vertente, né? E tem o rastejo, e tem bioturbação, e toda aquela história, né? Nessa região aqui tem muito cupim, saúva nem tanto, mas a quantidade de cupinzeiros é bem grande. Então a gente estava preparado novamente para o pior, tá? E na medida em que as escavações foram acontecendo, nós tivemos algumas surpresas. A primeira delas relacionada à estratigrafia do sítio. Aqui nessa figura vocês estão vendo os perfis de 4 sondagens, S3, B1, B2 e S4. E essas sondagens, elas estão, como vocês podem ver na parte inferior da figura, 15 metros uma da outra, fora a B2 e a S4 que estão a 7,5 metros uma da outra. Nós tínhamos então aquela expectativa de ter uma estratigrafia relativamente semelhante para todas as quadras, especialmente porque elas estão, vamos dizer, paralelas ao lago, né? Elas estão perpendiculares, né? Esse sentido aí da S3 até a S4 é um sentido perpendicular à inclinação da vertente. Então, como elas não estão uma acima da outra, elas estão uma ao lado da outra em termos de alta vertente e baixa vertente, a gente esperaria que houvesse uma certa horizontalidade. E não. Vocês podem notar que, por exemplo, na B2 e na S4, apesar de aparecer um nível orgânico em ambas, o que sugere um aumento, sugere uma época em que a água do lago estava mais alta e ficou alto o tempo suficiente para depositar matéria orgânica e formar esse nível orgânico, ou seja, ficou provavelmente anos mais alta, né? E não alguns meses do ano, como é normal agora, tá? Esse nível orgânico absolutamente não aparece nas outras duas quadras, né? Então, olhem que coisa, né, complexa, né? A gente tem essas expectativas e elas quase sempre se frustram, né? Aliás, isso eu gosto de falar, que em arqueologia a coisa mais comum que existe é você quebrar a cara. Você sempre acha que é uma coisa e não é aquela coisa que você acha. Foi o que aconteceu aqui. Mesma coisa com relação àquela cascalheira na base, né? Enquanto na B1 a cascalheira aparece bem no fundo, né? Na B2 a cascalheira está muito mais alta. Na S4 ela era mais alta ainda e pequena, né? A gente conseguiu ultrapassar ela. E na S3, ao contrário, ela era super espessa e a gente nem conseguiu ultrapassar a cascalheira, de tão difícil que estava de escavar. Então, isso já foi uma questão bastante contraintuitiva e mostra
que novamente a paleotopografia, ou seja, a topografia antiga do sítio, era provavelmente bem diferente da atual. E uma possibilidade, quer dizer, o que essas cascalheiras representam? É, lembrem da primeira aula, não, segunda aula, a respeito de processos deposicionais. Esse cascalho, ele não pode ser relacionado a um ambiente fluvial, lacustre, né? Não pode ser relacionado ao lago. Por quê? Por uma questão de energia. O lago não tem energia para transportar seixos, né? Não tem energia para formar uma cascalheira. Então daí vem a pergunta, mas como é que esse cascalho foi parar aí? Não tem rio nenhum ali, né? Só tem o lago. A resposta é, esse cascalho é herdado. Ele está sendo erodido lá de cima da encosta, lá de cima da vertente, dos níveis superiores da vertente, onde havia uma formação geológica que já foi alterada, né? E nessa formação geológica tinha seixos, tá? Então esses seixos são herdados. Eles chegaram lá embaixo, né, onde está o sítio arqueológico, que o sítio arqueológico já está relativamente perto da margem do lago, né? Eles chegaram lá embaixo por algum processo que, primeiro, tinha que ter bastante energia e, segundo, uma boa seleção. Vocês lembram da seleção? Tem a ver com o tamanho dos clastos, né? Essa cascalheira era bem selecionada, era basicamente seixos de tamanho decimétrico, né? 10 centímetros por volta de, né? 10 centímetros, e pouquíssimo material fino, né? Em que situações que isso pode acontecer? A única possibilidade que a gente viu para isso seria ravinamento, ou seja, ravinas ao longo da encosta que trariam esses seixos das partes mais altas, né? E isso tem a ver com chuvas torrenciais e pouca vegetação, né? Então, dentro das ravinas deveria estar havendo essa acumulação de seixos, tá? Essa é uma possibilidade. O que então sugere uma paleotopografia mais acidentada com ravinas, né? E não a topografia super plana que a gente vê hoje, tá? Outro aspecto contraintuitivo do sítio pode ser visto no perfil. Então essa figura mostra o perfil topográfico com as profundidades das quadras e mais ou menos uma linha marcando a presença do topo desse conglomerado, né? dessa cascalheira. Notem que o conglomerado vai ficando cada vez menos espesso quanto mais a gente desce a vertente, o que é também contraintuitivo. Porque uma vez que esse sedimento está descendo a vertente, a nossa expectativa é que quanto mais baixo topograficamente, maior seria a espessura de solo que está escorrendo. E aconteceu justo o contrário, né? Se esse conglomerado denota uma paleosuperfície, que provavelmente é o caso, né? Ele vai ficando cada vez mais fino. Então, aquela quadra lá de baixo, ela tinha uma espessura super pequena. A gente achou que ia ser a quadra mais profunda e, no fim das contas, foi a quadra mais rasa. No fim, qual seria a possível explicação para esse perfil de solo ir ficando menos espesso quanto mais baixo a gente está topograficamente? Uma possível explicação é que, na verdade, a flutuação do nível do lago, esse vai e vem das águas, é responsável pela erosão da encosta, das margens, tá? E como o sedimento é argiloso, esse solo é muito argiloso, o que acontece é que provavelmente esse material entra em suspensão, né, e acaba sendo levado pelas águas do lago. Outro fator é que o sumidouro do lago, ou seja, o escoadouro, né, por onde a água entra
e vai subterrânea, né, vai de modo subterrâneo, ou seja, o rio subterrâneo que leva a água do sumidouro embora, é relativamente próxima ao sítio. Então, é possível que o sedimento que desce a encosta acabe sendo erodido pela ação da água nas margens da lagoa, tá? Então, assim, não é que seja então uma coisa, nossa, misteriosa, mas que foi contra as nossas expectativas iniciais, foi. E agora, um outro aspecto do sítio que foi bem interessante é que ele apresenta duas qualidades de solo, dois horizontes de solo muito marcados. Tá? O solo superficial, que na verdade ele pode ser bem profundo, até como vocês podem ver nesse perfil aqui, mas o solo mais próximo à superfície, ele é avermelhado. E abaixo dele tem um solo amarelado. E esse perfil de solo é clássico para a região de Lagoa Santa. Ele denota um solo superior avermelhado porque tem mais óxido de ferro, que é a hematita, que dá essa cor. E o solo amarelado tem oxidróxido de ferro, que é goetita, que dá a cor amarelada. Grande parte dos pedólogos que trabalham na região tendem a achar que essa diferença de solo vermelho em cima, amarelo embaixo, teria mais a ver com processos pedológicos, ou seja, com circulação de água e coisas do gênero, do que com qualquer significado cronológico. Já os dados da arqueologia apontam para uma outra direção. Coincidência ou não, e eu acho que não é coincidência, o material arqueológico sempre estava associado ao solo vermelho. Sempre. Então, nas unidades de escavação em que o solo vermelho era espesso, o material arqueológico aparecia durante a maior parte do perfil até o solo avermelhado sumir e virar amarelado. Em outras sondagens, especialmente aquelas mais topograficamente mais baixas, mais próximas da lagoa, como vocês viram, né, elas eram rasas, né? A espessura do solo vermelho era minúscula e a espessura do solo amarelo às vezes também era pequena, mas o material arqueológico só estava no vermelho. Então, mesmo quando a sondagem tinha 1 metro de espessura de solo vermelho, você só tinha 1 metro de espessura do pacote arqueológico. Então, isso nos faz pensar que a sondagem, a diferença entre solos vermelhos com hematita e solos vermelhos com goetita é uma diferença cronológica e paleoambiental. Tá? Provavelmente, os solos amarelos são pleistocênicos, formados dentro de um ambiente mais seco, com menos disponibilidade de água, e a formação dos solos ricos em hematita, que são avermelhados, tem a ver com uma mudança climática que fez com que você tivesse maior circulação de água, maior oxidação, né, e formação de hematita. Então, novamente, os dados arqueológicos, eles colaboram para a elucidação, ou pelo menos para colocar um problema, né, para uma outra área de conhecimento que é a pedologia. A gente tem dados que sugerem que a diferenciação entre solos vermelhos e amarelos não se deve simplesmente a questões de formação de horizonte de solo sem nenhum significado cronológico. A gente acha que tem um significado cronológico fortíssimo e, mais do que isso, um significado paleoambiental. Eu espero que esses estudos de caso tenham ajudado a entender a importância de você ter um conhecimento
que não precisa ser super aprofundado, mas o conhecimento suficiente das outras disciplinas, né? Geomorfologia, pedologia, né? Para que as suas interpretações não só possam ser melhor embasadas, mas também para você perceber quando algum modelo não funciona, né? E também poder perceber quando a sua disciplina, né, a arqueologia, pode até contribuir com as outras para o entendimento de processos, né? Novamente, eu reforço que a gente, né, dentro da arqueologia, com os dados que a gente tem, é possível fazer esse tipo de via de mão dupla, né? Você consegue pegar muita coisa emprestada de outras disciplinas, mas consegue também dar coisas de volta, né, para essas disciplinas. Isso é muito bacana. Ah, as expectativas iniciais que a gente tem, né, para o sítio arqueológico, elas são importantes, mesmo que depois elas se mostrem totalmente erradas, não tem problema nenhum, né? Assim, você achava que era uma coisa e é a outra, não tem problema nenhum. Mas esse eu achava que era uma coisa e depois eu percebi que é outra, só é possível se você tiver alguma coisa para achar de início, né? Senão fica aquela situação que eu cheguei a comentar, acho que na primeira aula, é, de que você não se pergunta coisas básicas, né? Assim, por que esse material está enterrado nesse local? O que aconteceu para esse material estar aqui? Quais foram os processos, etc. e tal. Então, é importante você ter os modelos básicos, né, da geomorfologia, da pedologia, simplesmente porque sem ter modelos básicos você não vai para absolutamente lugar nenhum. Você só escava, peneira, acha material arqueológico, fala sobre o material arqueológico e é como se esse material arqueológico estivesse flutuando no ar, né? Sem nenhuma relação com o solo, né? No qual ele está enterrado, né? E esse solo está te dando um monte de informações, tá? E também porque informações de cunho comportamental, ou seja, que tipo de atividade estava sendo feita num determinado sítio, né? A gente só consegue chegar nisso entendendo direitinho quais foram os processos atuantes naquele sítio, tá? Porque senão, vamos supor que no primeiro exemplo que eu dei do sítio Bastos, vamos supor que aquele material tivesse lá todo escorregado, né? Aí você sai escavando, 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 peneira, 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 leva para o laboratório milhares de peças, né? E daqui a, sei lá, espera-se que depois que o arqueólogo já morreu, né? Não em vida, né? Alguém descobre que aquilo lá não era um sítio arqueológico, mas todo rolado do alto do morro, né? Então, já pensou todo o trabalho de estudo de um material, datação, orientando os que fazem seus trabalhos em cima e de repente, alguém percebe que chega à conclusão de que aquilo tudo foi em vão, porque o sítio arqueológico, na verdade, né, ele não tem significado comportamental nenhum, ele é relacionado à gravidade, à ação da gravidade, né? Então, né, felizmente no caso do sítio Bastos a história é outra, né? Mas poderia ser, né? Por que não, né? Poderia ser simplesmente o local, né, onde o material foi parar por gravidade. Então essas coisas são importantes, né? E, e espero que esses estudos de caso tenham ilustrado um pouco. Se ficarem dúvidas, né, por favor, entre em contato e a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Obrigado.